Bom dia. Bom dia para você, Café com Palavra, mais uma manhã. Como está o seu coração? Como você está nesse dia 23 de fevereiro? Como você está nesse dia chamado hoje? Nesse dia qual o Senhor nos concedeu? Nesse dia qual o Senhor alegra nossa alma, nosso ser com a sua presença, com a sua gloriosa presença, com o seu amor infindo, com o seu cuidado especial. Você está sendo cuidado. Tenha certeza disso, que você está sendo cuidado, você está sendo guardado. E Deus tem feito grandes coisas por nós, pela nossa vida, pela nossa existência, por tudo que o Senhor tem feito. E Ele é santo, poderoso, aquele que cuida do nosso ser, de tudo que está, de tudo que virá e de tudo que está por vir. Ele cuida de tudo que foi, tudo que há e o que há de vir. Então não preocupa teu coração nessa manhã. Não se preocupe, não se preocupe. Ele está no controle. Decandarabá, show. Não se preocupe. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando dos teus. Ele está cuidando da tua casa. Ele está cuidando do teu ser. Porque Ele é maravilhoso. E o seu nome é maravilhoso. Deus é poderoso para fazer coisas inexplicáveis, de fazer coisas que nós não imaginamos, inimagináveis, de fazer coisas que podem mudar o nosso dia de uma hora para outra, mudar o nosso ser de um momento a outro. Então agradece o Senhor nessa manhã. Levanta, resplandece. Já é chegada a hora de agradecer o nome do Senhor. Já é chegada a hora de louvar, de bendizer aquele que vive, aquele que reina em nossas vidas. Aleluia! Eu sinto uma presença gloriosa do Senhor nessa manhã, porque Ele tem algo novo para nos entregar. As terras misericórdias do Senhor não se findam. São terras, são novas, são novidades que Ele tem para nos dar nessa manhã. Recebe aí na sua casa, recebe onde você estiver. Novidades do céu, novidades do Senhor, coisa nova, aleluia, decandarabaçou, coisa nova para nós nessa manhã, para mim, para você. Recebe, porque eu sei que quando a palavra ela é ouvida, ela desce ao coração, ela é transbordante, você pode tocar, ela é palpável, você pode receber. Recebe nessa manhã algo novo do Senhor na sua casa, na sua vida. Naquilo que você colocar a planta dos teus pés, aonde você entrar, Deus será contigo. Seja resplandecente aonde você estiver, floresça aonde você estiver. Tá no deserto, floresce também, porque Deus tem grandes coisas para nós nesse dia chamado hoje. Alá, sou, tchei. Deus tem grandes coisas para nós nesse dia chamado hoje, dia 23 de fevereiro. Salmo 53, mais um dia, estamos aqui para a honra e glória daquele que reina, do soberano Deus, do Rei eterno, daquele que faz tudo por nós, daquele que não há palavras para transmitir o grande amor de Deus sobre nós. Não há palavras para demonstrar o que Ele tem feito. Não há palavras para agradecer a sua bondade e o seu amor. Salmo 53 vai dizer assim nessa manhã: ao músico-chefe sobre Maalate, mas que o Salmo de Davi. O tolo disse em seu coração: não há Deus. Eles são corruptos e cometeram abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou lá do céu sobre os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Cada um deles se virou, eles todos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem, não, nem sequer um. Os trabalhadores da perversidade não têm nenhum conhecimento. Os que devoram o meu povo como quem devora o pão, eles não clamaram a Deus. Lá estavam eles em grande temor.
onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daqueles que acampam contra ti. Tu os envergonhaste, porque Deus os desprezou. Oh, se a salvação de Israel viesse de Sião! Quando Deus trouxer os cativos do seu povo, Jacó se regozijará e será feliz. Aleluia! Vemos o Salmo de Davi nessa manhã começando falando sobre o tolo, sobre aquele que é tolo, sobre aquele que não tem sabedoria, não tem entendimento, e principalmente a principal característica do tolo é dizer que não há Deus. E diz a palavra do Senhor aqui nessa manhã, no versículo 2, que Deus olhou lá do céu sobre os filhos dos homens, para ver se havia alguém com entendimento. Mas a corrupção era tanta, a corrupção era tão grande, que ele não encontrou sobre os filhos dos homens alguém com entendimento. Isso me reporta a palavra de Noé. Quando Deus olha sobre uma terra plena, cheia, populada, populosa, e qual não havia entendimento, não havia sabedoria. Por quê? Porque já não acreditavam mais em Deus. E quando não se acredita em Deus, quando não acreditam que Deus existe, que Deus faz, que Deus muda, a pessoa se torna tola, se torna sem entendimento, sem sabedoria, se torna abrupta, se torna idiota, ignorante. E diz que Deus olha do céu, e assim Deus fez com Noé. A palavra do Senhor vai dizer que na época de Noé, na época que houve o dilúvio, Deus observava do seu alto e sublime trono e não achava ninguém aos olhos dele corretos, a não ser Noé, a não ser aquele que foi projetado como um tipo de Cristo para salvar a humanidade daquela época. E Noé falava, e Noé avisava, e Noé dizia que havia algo errado, que ia vir o dilúvio, que ia acabar-se a terra, que tudo ia se findar. Mas os tolos, se achando inteligentes e sábios, riam dele. Os tolos continuavam fazendo as suas mesmas coisas, os tolos continuavam fazendo as maldades, os tolos continuavam sendo imundos, corruptos, os tolos continuavam com as suas corrupções carnais e morais, e os tolos continuavam fazendo tudo aquilo que eles faziam antes. E Deus avisando, através de Noé, que a terra ia ser tomada, que a terra ia ser diluviada, que a terra ia ser cheia de água, que a terra ia se acabar, e que para se salvar teria que entrar dentro da arca. Mas os tolos, que na verdade aos olhos humanos seriam os sábios, aos olhos humanos o tolo era Noé. Aos olhos humanos o tolo, o louco, o sem noção, aquilo que fazia tudo errado era Noé. Aos olhos humanos o tolo nunca foi o povo, sempre foi Noé, porque era um doido que passou mais de 100 anos construindo uma arca, a qual ele avisava, vai dar um dilúvio, Deus mandou fazer. Mas ninguém acreditava em Noé, até o momento em que o dilúvio desceu sobre a terra, até o momento em que a terra se esvaiu em água e até o momento que todos foram submergidos e todos foram mortos. E a palavra do Senhor diz nessa manhã que lá estavam eles em grande temor onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daqueles que acampavam contra ele, daqueles que envergonharam ele. Deus os desprezou. Veja que a justiça divina. Este versículo 5 nos reporta bem essa situação, a qual, quando as águas começaram a cair e a inundar a terra, houve temor aonde não existia temor. Ninguém cria em Deus, ninguém acreditava que Deus faria, ninguém acreditava nem em Deus. Quanto mais nessa profecia de Noé que haveria um dilúvio que exterminaria a terra. Veja que aconteceu algo muito estranho, igual aconteceu aqui na minha casa agora, que acabou a energia.
mas vou continuar o vídeo assim. Então, nessa manhã, Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração. Eu vou abrir a janela para não finalizar esse vídeo, para ficar claro que Deus, ele faz grandes coisas. Deus, ele faz grandes coisas em nossas vidas. Então, nós entendemos que Deus espalhou os ossos daqueles que acampavam contra ele. Tu envergonhaste porque Deus os desprezou. E a salvação viria. A salvação viria para o povo de Israel, através daquele que creu. E a palavra de hoje é crer. A palavra de hoje é entender o que Deus tem para mim e para você. A palavra de hoje é nos alimentarmos daquilo que Deus fez e acreditarmos que nós temos esse entendimento, que nós temos esse entendimento de Deus, que o tolo vai ser sempre aquele que não crê em Deus. O tolo vai ser sempre aquele que não acredita no Senhor. Então, nessa manhã, aqui eu fui interrompida por falta de energia, né? E eu não queria perder essa palavra, esse vídeo, para não refazer, porque depois demora muito. Que nessa manhã, essa parte que nós falamos sobre o tolo e sobre o entendimento de Deus, o entendimento vindo da parte de Deus, possa entrar no seu coração e você possa sentir Deus falando contigo. Que você possa sentir Deus ministrando em teu coração nessa manhã, sobre aquilo que Deus tem para nós, sobre aquilo que Deus projeta em nossas vidas. Nós entendemos o quão grande é o nome do Senhor e nós sabemos que tolos são aqueles que não acreditam que Deus existe. Isso começa falando nessa manhã. Então eu não sei o que você está vivendo, como você tem vivido, mas entenda que Deus tem grandes coisas para nós nesse dia. E esse dia é um dia abençoado chamado hoje. Deus abençoe seu dia, café com palavra. Até amanhã, em nome de Jesus.